Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada e reparadora e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser estudado diariamente como preparação para a nossa lição. O estudo devocional de hoje está no próprio livro do profeta Oséias, no capítulo 2, no verso de número 12, que diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Aleluias! Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 3 do terceiro trimestre, que tem por tema Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Nesse trimestre nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores, né? Nós já estamos na terceira lição. Na lição anterior nós estudamos sobre o profeta Oséias, né? E esta semana nós estamos nos preparando para a lição que vai falar da vida e do ministério do profeta Joel. Nós já falamos algumas coisas ao longo desta semana, né? Falamos que o profeta Joel, ele trouxe uma mensagem contemplativa, porque houve uma devastação provocada por uma seca e por gafanhotos. Então nós vimos os 4 tipos de gafanhotos, vimos que essa devastação de fato ocorreu, ela foi literal, né? E a mensagem dele é contemplativa, porque ele traz uma mensagem de juízo, de arrependimento, com base no que ele viu, no que ele contemplou naquela devastação de gafanhotos. Então ele vai comparar aquela devastação de gafanhotos como o grande dia do Senhor. Então no capítulo 1 nós falamos de maneira bem clara, bem tranquila, sobre a praga dos gafanhotos, né? Falamos dos tipos dos gafanhotos, falamos que a mensagem foi dirigida a todos os habitantes da terra, aos sacerdotes, aos agricultores, aos bêbados, né? Que a plantação deixou de produzir a uva que produz o vinho. Então ele fala: vocês bêbados, agora vocês não têm mais a uva que produz o vinho, então se arrependam, né? Falamos tudo isso e falamos também que essa mensagem precisava produzir um arrependimento. Então ele chamou o povo a se arrepender, né? No verso 13 diz: sacerdotes, vistam roupas feitas de pano de saco e pranteiem, ministros do altar, lamentem, ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestido de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. Proclamem um jejum, um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúna os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Com base nisso, nós também estamos convocando um jejum no próximo domingo, dia 16 de julho, na nossa congregação. Nós estaremos apoiando as nossas irmãs no trabalho de consagração, estaremos apregoando um santo jejum até o término do culto de Santa Ceia. É impossível, diante de uma palavra dessa, nós nos mostrarmos indiferentes. Por isso, nós estaremos proclamando um jejum no âmbito da nossa classe, em nome de Jesus. Então, é um chamado ao arrependimento, no capítulo 1, a partir do verso 13, né? O que o profeta está dizendo é o seguinte: assim como houve essa devastação de gafanhotos, será também o dia do Senhor. Na cultura hebraica, eles atribuíam todos esses eventos naturais
né, seca, fome, né, catástrofes, como um juízo do Senhor. Isso precisava provocar na população um arrependimento, uma reflexão, aonde nós estamos errando. Tem pessoas que são insensíveis, né? As coisas estão dando errado, a pessoa está batendo cabeça, em nenhum momento para ver se esses fatos são consequências de alguma conduta errada que nós estamos tomando. Nós vimos na lição do trimestre passado, na vida de José, que nem todo evento que ocorre em nossa vida é consequência das nossas ações, né? José, ele passou por muitas tribulações que não eram consequência de pecado, mas era Deus conduzindo o curso da vida de José, fazendo com que todas as perseguições, mentiras que foi levantada contra ele, agissem em prol do cumprimento do seu propósito. E no final, Deus o honrou, Deus o abençoou, e a justiça que ele semeou trouxe bênção e vitória para a vida dele. Mas nós precisamos refletir se o que a gente tem colhido é fruto de nossas más ações. E essa era a mensagem do profeta Joel. Diante daquela seca e daquela devastação de gafanhoto, ele queria que o povo refletisse se isso realmente não era consequência do pecado do povo. Então ele vai chamar o povo a se arrepender. E no capítulo 2, né, do 1 até o verso 11, ele vai comparar essa devastação de gafanhoto com o grande dia do Senhor, onde o Senhor irá julgar todos os pecadores da terra. É por isso que no primeiro devocional nós lemos o texto que está lá em Isaías 13:9, né? Porque o Senhor virá, ele vem, igreja, julgar a todos os habitantes da terra. Então, com muita perfeição, com muito detalhe, o profeta Joel, ele vai comparar aquela devastação de gafanhoto com o dia do Senhor. Então ele vai começar a fazer uma metáfora. Lembra que nós explicamos na última aula? O que é metáfora? É uma figura de linguagem que transfere o sentido de uma expressão, de um ato, de um fato, de uma palavra para outra, para evidenciar aquilo que ele quer dizer. Então ele vai trazer, ele vai transformar aquela visão horrível da devastação de gafanhoto em um grande exército do Senhor que traz juízo à terra. Então, assim como ele cria que aquela devastação de gafanhoto era um juízo do Senhor para aquele tempo, ele compara com um exército do Senhor que virá trazendo juízo no dia do Senhor. Então ele vai começar a comparar, né, com essa grande devastação. Aí ele diz: é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos. Nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. Então, assim como a luz do sol vem nascendo, surgindo por trás do monte, iluminando toda a face da terra, assim vem surgindo um grande exército, trazendo juízo sobre toda a terra. Aí diz: a sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim corre. Ou seja, vem devastando rapidamente. Não tem tempo para fugir. Como um estrondo semelhante a de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Percebam, quem já viu a imagem de uma palha incendiando, né? É muito rápido. Não dá tempo nem de tentar apagar. Quando você percebe que começou a consumir pelo fogo, o fogo já a consumiu, né? Então assim é posto esse juízo como um exército em ordem para o combate, né? Não empurram uns aos outros. Cada um segue o seu rumo, avança entre as lanças e não se detém no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. O Senhor, versículo 11, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso.
Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Palavra de juízo, palavra forte. Mas no versículo 12 que nós lemos, como o texto devocional de hoje, vem uma esperança. Ele diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, com jejum, com choro e com pranto. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Sabe o que é isso aqui? É uma palavra de esperança, irmãos. Se houver um verdadeiro arrependimento, aleluias, há uma esperança de salvação para o povo de Deus. Lá no tópico 3.2, o comentarista ele vai trazer um comentário interessante, é aqui nós encerramos o vídeo. O coração, conforme usado aqui, em 2.13, rasgue o coração e não as suas roupas. Não deve ser considerado o centro das emoções e das paixões. Na psicologia hebraica, o coração era geralmente considerado como o centro da vida moral, espiritual e intelectual. Olha o que o comentarista está dizendo aqui, queridos. Muitas vezes nos nossos cultos, nós choramos, nós aplaudimos, nós nos constrangemos, mas isso tudo é um mover das nossas emoções e das nossas paixões. A palavra que é ministrada, o hino que é entoado, nos constrange a chorar diante do Senhor, mas esse é um choro movido por nossas emoções. Eu não estou falando que isso é errado, não. Nós devemos adorar o Senhor com lágrimas, nós devemos adorar o Senhor com palmas, nós devemos adorar o Senhor com o nosso glória, com o nosso aleluia. Mas o chamamento ao arrependimento do profeta Joel não é um mover do nosso coração no que tange a emoção e as paixões, mas sim a moral, espiritual e intelectual. Sabe o que ele está dizendo? A questão moral é que move a nossa conduta. A conduta do cristão precisa refletir um aspecto de arrependimento em sua moralidade. Ou seja, nós precisamos demonstrar arrependimento através da nossa conduta moral. E também espiritual. O que é espiritualidade? É uma busca genuína e verdadeira pelo nosso Criador. Essa busca, ela precisa ser genuína. Ela precisa ser verdadeira. É por isso que ele diz: converta-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Então, essa busca, ela precisa ser verdadeira e genuína. No trimestre passado, nós falamos da expulsão do casal do Éden. Deus colocou em nós algo que nos leva a buscá-lo novamente. E o homem tem falhado nessa busca. Por quê? Tem buscado de qualquer maneira. E o profeta está dizendo: não busque de qualquer maneira, mas rasgue o seu coração. Aleluias! Essa espiritualidade precisa ser genuína e verdadeira. E também intelectual. Ei, querido, que ao longo desta semana nós vamos apregoar um jejum no nome de Jesus no próximo domingo. Mas que ao longo desta semana, a nossa mente, o nosso raciocínio esteja voltado para o Senhor, para que no domingo nós não estejamos rasgando apenas nossas vestes, mas o nosso coração como centro da nossa moralidade, da nossa espiritualidade e da nossa intelectualidade. Que esta palavra, querido irmão, venha trazer vida e alegria ao seu dia, venha fortalecer a tua fé e venha mover verdadeiramente o nosso coração ao Deus Todo-Poderoso, compassivo e tardio em irar-se. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus te dê uma quarta-feira de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.